E aí, galera, tudo beleza? Eu vou apresentar para vocês um pouquinho de bem básico mesmo, como usar um DRM device do ponto de vista de user space. E antes disso, eu vou apresentar um pouquinho da stack gráfica do Linux para poder explicar por que, primeiramente, o DRM existe. Eu vou falar um pouquinho de como era a stack quando tudo era 2D ainda, do surgimento das placas de vídeo capazes de lidar com 3D e como isso mudou a stack, e também como nasceu o DRM. Essa aqui é uma visão geral da stack gráfica, é bem complexo, tem muita coisa mesmo, e ela foi se adaptando ao longo dos anos, e os hardwares passaram por muita mudança tecnológica e ela teve que se adaptar a isso tudo. Ixi, pera, isso, tá funcionando. Então, o que eu vou falar um pouco hoje é sobre o DRM, o KMS e do ponto de vista de um compositor, como ele faz para lidar com passar a imagem pro kernel para ele conseguir. Então, voltando, desculpa. De como o user space consegue usar um DRM device para conseguir mostrar as coisas na tela. A gente não vai explorar tudo dentro da stack gráfica, que é muita coisa. Primeiro eu vou falar um pouco sobre quando a gente só tinha coisas 2D. A gente tinha o Xserver, que lidava com o Xserver. Ele interagia com o hardware diretamente. Ele era um programa de user space, rodando como root. Isso também trazia alguns problemas de segurança. E ele se comunicava com clientes X, que definiam que deveria ser renderizado, e o X-Server passaria isso para a tela. Nesse momento, a gente lidava muito com coisas 2D. Né? Aqui a gente consegue ver a stack. Aqui seria uma aplicação, sei lá, um gerenciador de arquivos, qualquer coisa. Aí ele se comunicava pelo Xlib com o Xserver, estava root, e pelo DDX Driver ele falava diretamente com a GPU. E até aí tava tudo bem. E aí a galera tava começando a desenvolver bastante, a indústria de games estava começando a desenvolver muitos jogos 3D, e a gente ainda estava lidando com uma stack gráfica 2D. Nesse momento, o que os developers faziam era usar a CPU, simplesmente isso. Só que isso era um pouco lento. Então, começaram a surgir as GPUs capazes de lidar com 3D. E aí foram surgindo as APIs também, obviamente. Agora, a gente tinha que lidar com uma situação em que a gente tinha aplicações 3D querendo acessar a GPU, por exemplo, um jogo, e ele tinha que só o X tinha acesso à GPU, né? Então ele tinha que se comunicar com o X para então o X fazer a comunicação com a GPU. E nisso poucas mudanças, entre muitas aspas, óbvio, foram feitas na stack e a stack ficou assim. Então a gente tinha aqui uma aplicação OpenGL, se comunicando por GLX com o X se comunicava com a GPU diretamente. O problema é que, primeiramente, a gente tem aquele problema do X ter que rodar em root para ter acesso à GPU, e também a gente tinha renderização indireta, ou seja, as aplicações 3D
falavam diretamente com o kernel ou com a GPU. Eles tinham que falar com o X e o X falava com a GPU. E o X tem alguns problemas de performance, de estabilidade que foram acontecendo com o passar dos anos. Eu não vou falar muito dos problemas do X hoje, mas ele tem vários. E isso acabou ficando lento. E o que precisava ser feito as aplicações 3D precisavam de uma maneira de ter acesso à GPU ou falar com o kernel para o kernel gerenciar o acesso delas para a GPU. E assim nasceu a infraestrutura de Direct Rendering. Era uma arquitetura nova que teria um subsistema que é o DRM, que seria responsável por lidar com requisições das aplicações 3D e passaria isso para a GPU. Então o DRM vai gerenciar, por exemplo, essa aplicação precisa de tantos de memória, onde vai ser essa memória alocada, esse tipo de coisa. Lá no DRM, que é um subsistema, você vai ter diferentes DRM drivers, dependendo do device que você está usando, da sua placa de vídeo, que vai gerenciar isso para você a mais baixo nível. E aí as mudanças foram maiores na stack gráfica. Aqui ainda não está mostrando mesa, mas teria o mesa aqui, né? Que é o drive GL. E a stack gráfica ficou assim. Agora uma aplicação GL vai falar diretamente com o DRM. E o DRM vai lidar com acesso à GPU. Então, aqui eu vou falar sobre alguns conceitos importantes da libDRM, que vão ser basicamente os que a gente vai usar hoje. Na verdade, isso é muito mais. Tipo, tem muito mais coisa por baixo dos panos, mas a gente vai ficar só nisso hoje, porque é só uma introdução mesmo. O primeiro conceito é o frame buffer, que é basicamente uma abstração a um objeto de memória, em que esse frame buffer pode ser utilizado para que ocorra o scan out para a tela, ou seja, é desse frame buffer que você vai ter uma cena que vai ser transmitida para a tela. E o frame buffer, na verdade, não é um espaço de memória, ele é só um wrapper em torno de um espaço, em torno de um buffer. E esse buffer pode ter sido alocado por exemplo, se você está renderizando algo pesado, pode ter sido o Vulkan que quis alocar esse buffer. Não importa, tanto faz. Mas você tem que ter uma API para conseguir ter um frame buffer com esse buffer. Aqui a gente tem o que seria o. Eu escrevi frame buffer, mas o frame buffer na verdade só tem um handler para esse buffer que vocês estão vendo. Algo que importa aqui nessa imagem é que você tem o comprimento da imagem e o pitch. O pitch é um pouco maior que o comprimento, geralmente. Eu acho que, na maioria dos casos, porque nem sempre o seu comprimento tem um tamanho bom para o alinhamento de memória, você nem sempre tem um comprimento bom, e aí talvez o seu tamanho de cada linha seja um pouquinho maior. Mas eu acho também que esse espaço deve acabar sendo utilizado. Não tenho certeza disso. Se alguém souber, por favor, avisa aí. Porque esse espaço, eu não sei se dá para usar ele para alguma outra coisa. Ou se ele só é jogado fora mesmo. Agora eu vou falar sobre partes da GPU que, que, que vão fazer parte de colocar a imagem na tela. Eu esqueci de falar uma coisa, mas eu só vou falar da parte de KMS, que é mostrar a imagem na tela. Eu não vou falar de renderização hoje. A gente tem o CRTC, que é a parte da GPU, e basicamente contém é como se fosse um ponteiro para o frame buffer. É o CRTC que vai ter as informações do refresh rate do monitor e vai conseguir, de tempo em tempo,
olhar esse frame buffer e pegar a informação que está lá. Ele vai passar para frente para o encoder. O encoder vai pegar o dado que recebeu do CRTC e vai converter para um formato que do conector. Por exemplo, se for um conector representando um HDMI, por exemplo. O HDMI consegue lidar com tais tipos de protocolo. Eu esqueci o nome agora do como chama a maneira como o HDMI passa o dado para frente, mas tem um nome. Eu esqueci, mas bola para frente. Mas o HDMI consegue transmitir dado e você não precisa passar o dado para o HDMI sempre da mesma maneira. Tem maneiras diferentes de passar. E o conector seria o representante do HDMI, nesse exemplo que eu estou dando. Então vai ser um destino final do seu buffer e ele vai estar diretamente conectado ao display. E também, quando acontece hot plugging, que é basicamente aparecer um monitor novo sendo ligado, esse tipo de coisa, o conector que vai passar essa informação para frente. Ele guarda a informação sobre os displays que estão conectados a ele. Aqui a gente tem um desenho explicando. Eu não vou falar sobre o planes hoje, vai ficar para a próxima, que aqui a gente já entraria em Atomic QMS, que é um pouquinho mais complexo. Então eu vou cortar essa parte hoje. Mas aqui a gente tem um frame buffer, que aponta para um buffer. O CRTC vai ler esse frame buffer de acordo com o refresh rate do monitor. O encoder vai fazer a conversão para um formato que o conector possa utilizar. E vai passar esse dado para frente. E aí vai chegar na tela. A apresentação foi isso. E agora eu vou mostrar um pouco, eu vou mostrar o código para vocês de como isso funciona. Beleza. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma estrutura que vai guardar informações sobre o CRTC, conector, o frame buffer, como estava o CRTC antes da gente começar a utilizar ele e o modo que a gente vai usar. O modo contém a resolução, a profundidade de cor, o refresh rate. E também algumas informações sobre o buffer, que eu deixei aqui para simplificar. Eu poderia ter isso no struct buffer, mas eu deixei aqui mesmo. Então a gente tem o comprimento, a altura, o stride, que é o... Aqui eu estou usando como pitch, o tamanho, que seria a quantidade de memória mesmo, e o handle, que é basicamente um ID para o meu buffer. E aqui eu tenho a memória mesmo do buffer, certo? Você fala, pô, por que eu tenho um ID para o buffer, sendo que eu tenho sendo que a memória está aqui? Porque eu vou usar uma API do DRM para lidar com esse handle. Depois eu vou chegar lá. Aqui eu tenho, é uma lista, né? Uma lista simples. E aqui eu aloquei, aqui eu tenho aqui eu inicializo a lista, certo? Declaro a lista, desculpa. Agora eu vou começar pela main. Aqui eu estou recebendo eu posso receber ou não um node. Se eu receber, eu vou usar ele. Se eu não receber, eu vou usar o card 0. E aqui entra a função de abrir o device. Ele vai pegar e dar um open normalzinho. E se isso não funcionar, eu vou sair fora. Eu vou sair fora na main também. E aqui eu estou verificando se esse device tem suporte a dumb buffers.
Dumb Buffers é uma API do DRM para lidar com gerenciamento de memória que a maioria dos devices suportam. E ela não é otimizada, geralmente quando você quer algo otimizado para renderização, esse tipo de coisa, não é isso que você vai usar, mas no nosso caso funciona. Funcionaria, por exemplo, num caso você está, sei lá, pensando no exemplo real. Você está mostrando, sei lá, o desktop do usuário. Poderia ser um dumb buffer, não tem porquê ser algo super otimizado e completo. Aqui a gente abre então e coloca o FD aqui, que é o que aconteceu aqui. Beleza. Agora voltando para main, a gente vai criar esses outputs. Nessa função a gente vai receber o FD e vai pedir pro DRM pegar o que esse device tem ou não. Ele vai pegar as informações de connector, ele vai pegar as informações do CRTC, do encoder, esse tipo de coisa. Aí o que a gente quer fazer? A gente vai criar para cada connector aqui, né? A gente está visualizando esse resources que eu peguei. Eu estou iterando os conectores que ele tem. Aí eu vou pegar cada um desses conectores com essa funçãozinha, DRM. Se ele falhar, beleza, eu vou pro próximo. Se não falhar, eu vou alocar a memória e aqui eu dou um main set só para zerar ele. Aqui eu só seto o ID dele. Essa aqui é a nossa estrutura, né? E aqui eu guardo o ID do conector que a gente está usando nessa estrutura. A gente vai fazer a mesma coisa para o CRTC e é isso. Aqui a gente pegou o connector RG da estrutura que o DRM me passou. Depois disso, eu vou pegar esse connector, é ele que guarda as informações do que tem do monitor, e eu vou ver se ele está conectado a alguma coisa de fato, porque se ele não tiver, eu vou querer dar free e ignorar ele, nesse exemplo básico, né? E também eu vou ver se ele tem algum modo. Eu acho, não sei porque não teria um modo aqui, mas enfim, vou fazer essa verificação. E é isso. Então aqui a gente entra nessa função, recebe os resources, o connector, o nosso struct output, vai verificar se o connector está ligado, vai verificar se tem algum modo. Depois a gente copia o modo. Ele tem vários modos, né? A gente vai copiar o 0, que geralmente é o de maior resolução e de maior refresh rate. A gente vai copiar, esse é um exemplo simples, então a gente não vai ter nenhum algoritmo para escolher o modo, só pega o primeiro mesmo. Vai copiar isso para nossa struct output, certo? Aí, além disso, eu vou copiar também. Eu não precisaria fazer isso, mas é só para facilitar a nossa vida. Eu vou copiar o comprimento e a largura, porque isso aqui já estaria disponível para a gente de qualquer forma, no nosso struct. Mas eu vou copiar mesmo assim. Agora vai entrar dois algoritmos. Eu tenho o connector, eu preciso achar um CRTC para ele. E tendo um CRTC, eu quero criar um frame buffer para ele poder usar, para ele poder ficar fazendo scale-out. Então, primeiro eu vou ver o algoritmo do CRTC. Vamos lá. Tem aqui a gente recebe o FD de novo, os resources, o connector, o output. A gente vai iterar no connector pelos encoders que ele tem. Que nem eu falei para vocês, não necessariamente o connector só consegue transmitir dados de uma maneira, ele consegue transmitir mais de uma. Aqui a gente vai iterar pelos encoders. Se não tiver aqui, sai fora. Beleza. Aqui entra o algoritmo de escolher o CRTC, que é basicamente ele está percorrendo todos os CRTCs desse device
Esse res aqui é resources, que eu peguei do device, usando a libdrm, e vou verificar se esse encoder sabe lidar com esse CRTC. É isso que essa continha aqui faz. É só um end binário. Se não souber lidar, saio fora. Vou ver outro encoder. Se souber, ele vai pegar o ID aqui, só para ficar a mesma coisa que esse cara aqui. E aí eu vou percorrer a minha lista de outputs para ver se não tem outro output utilizando esse CRTC já. Se tiver, eu não quero usar. Até teria como fazer um algoritmo em que dois outputs usam o mesmo CRTC. Isso é possível. Mas nosso exemplo é simples e a gente não vai querer fazer isso agora. E teria, só por curiosidade, teria algumas limitações de um CRTC só sendo utilizado por dois outputs. Ele teria que lidar, o CRTC vai saber lidar com um módulo só por vez. Então ele estaria transmitindo no mesmo refresh rate, na mesma resolução. Então eu acho que se, por exemplo, forem monitores diferentes, isso não funciona. Teriam que ser dois monitores iguais ou com modos semelhantes. Não tenho muita certeza disso, mas eu acho que é assim que funciona. Aqui a gente, se não tiver ninguém utilizando o CRTC, que é o que aconteceu aqui, né? Ele iterou, não tinha ninguém utilizando. Então ele fala, beleza, é esse CRTC que eu vou usar. Salvo ele como o CRTC do meu output, libero o encoder e vou embora. Volto para aquela função lá que a gente estava. Então aqui eu já tenho um conector e um CRTC para o meu output. Agora eu vou criar um frame buffer para o meu CRTC. A gente entra nessa função aqui. Ele vai... Essa é a maneira de criar um dump buffer. Você cria essas structzinhas aqui. A primeira delas vai pegar os dados do buffer que eu quero criar, que estão relacionados com o modo, né? Ele está pegando o tamanho, a altura e o BPP do meu modo. E eu vou chamar essa ioctl do DRM ioctl mode create dump. E ele vai fazer o quê? Ele vai retornar nesse endereço aqui. Ele vai retornar para mim o pitch, que é o stride, que vai ter o meu buffer, o tamanho dele e vai me dar um handle. Porque é com esse handle que eu vou conseguir lidar com a API de dump buffer do DRM. Que nem eu falei, aquele map é onde está de fato a memória do buffer, mas isso aqui eu uso para lidar com a API, esse handle. Beleza. Aqui agora a gente pediu para criar, a gente criou o handle para o nosso dump buffer. Agora a gente vai criar um frame buffer para o nosso dump buffer, que é essa funçãozinha aqui, a dd frame buffer. Se você estivesse utilizando, por exemplo, OpenGL ou GLS, alguma outra coisa, Vulkan, sei lá, alguma coisa de 3D, você não precisaria criar um dump buffer e tal, você ia usar diretamente isso aqui. Porque você já tem um handle para aquele seu buffer que você criou, e você só faria um wrap nele com esse frame buffer. Aqui é o tamanho na memória, isso aqui é porque é RGB, eu não estou usando o alpha, e o computador lida melhor com 32 bits do que 24, então nesse caso eu estou perdendo esses bits mesmo. Aqui eu passo o handle, e aqui eu estou passando o ID do meu frame buffer. Beleza. Se der errado ele sai fora, vai sair fora na main também, mas com sorte não vai dar errado, vai funcionar tudo bem. Beleza.
Agora a gente vai preparar o buffer que a gente criou o handle para ser mapeado. A gente vai fazer uma IOCTL para mapear esse buffer. E o que o kernel vai fazer é retornar para a gente, nessa estrutura, um offset, onde eu posso mapear onde é para usar o mmap e essa memória vai ser minha. E aqui é onde eu performo, de fato, o memory mapping. Ele chama o mmap e passa aqui o, o offsetting que eu quero fazer esse mmap. Basicamente é isso. Se der pau, eu vou sair. Se não, eu vou limpar o buffer para zero para ficar todos os pixels zerados e vou embora. Então, cadê aquela funçãozinha? Só recapitulando. Vou voltar para mim rapidinho. A gente abriu o DRM device. Depois a gente foi lá, criou os outputs, colocou numa lista de outputs. E esses outputs já estão com connector, CRTC e o frame buffer. Basicamente é isso. Agora a gente vai... Deixa eu ver se eu não pulei nada, desculpa. Deixa eu ver como estava ali. Ah, tá, desculpa, não mostrei esse loop inteiro. Aqui ele conseguiu já criar, né, o output, ele já colocou naquela... Ele pega o retorno, se der pau ele vai dar free, se não ele vai dar free só no connector, vai colocar o nosso output na lista ligada aqui, certo? Beleza. Agora eu vou para mim de volta. Beleza. Agora eu já estou com os outputs configuradinhos ali, só esperando para acontecer o mode setting. Nesse caso, eu não tô esperando V5, eu não estou usando double buffer, eu não estou, sei lá, com triple buffering, eu não estou fazendo nada disso. Eu só vou escrever de fato no buffer e o scan out já está acontecendo. Então, isso pode causar flickering, né? Ou tearing, qualquer coisa do tipo de sincronia quando você está escrevendo em um buffer, ele não pode estar sendo lido ao mesmo tempo. Aqui a gente não está garantindo nada disso. Então, aqui eu vou iterar por cada um dos outputs da lista. Vou salvar como estava o CRTC. Por que isso é importante? Porque isso aqui, quando a gente sair fora do programa, a gente vai conseguir restaurar o estado que estava antes. Beleza. Então aqui eu vou vir e usar essa função setCRTC, que basicamente vai fazer o mode setting para a gente. É ela que vai falar, olha, agora esse CRTC aqui vai usar esse frame buffer aqui para fazer scan out. E vai fazer o primeiro page flip. Vai começar a acontecer os page flips. Por enquanto a tela está preta, né? Então o nosso primeiro frame vai ser preto, nosso primeiro, segundo, terceiro, não tem nada garantindo aqui que eu vou desenhar antes, então ele já está começando a desenhar, só que a gente já zerou o buffer antes. Agora a gente vai desenhar algumas cores no nosso buffer. Beleza? A gente chama essa funçãozinha que vai aqui. Eu vou começar daqui, não importa. Vou começar daqui, na verdade. Aqui ele pega um R, um G e um B que não extrapolam esse valor e vão chamar essa funçãozinha. Não, melhor começar daqui mesmo. Ele vai iterar 50 vezes e desenhar no meu buffer 50 vezes o que ele calcular nesses next color aqui.
Eu não vou a fundo nesse next caller, mas basicamente ele vai pegar um valor randômico para o R, G e B, um valor que não extrapole, claro, e por isso que tem esse módulo aqui. Ele vai pegar um valor e fazer uma transição suave. Eu não sei como funciona esse algoritmo de fato, eu não olhei muito bem, mas eu sei que é isso que acontece. E não importa muito, o que importa mais está aqui. Ele vai pegar o next caller, calcular para o R, G e B. Aqui ele vai iterar por pixel a pixel de cada output. Ó. Ele está iterando aqui em cima no output list. Aqui ele vai pegar por altura e aqui por largura. E vai calcular o offset de onde eu tenho, de qual é aquele pixel, né? Porque a minha memória do buffer é linear, não é uma matriz. E aqui eu vou desenhar na posição do pixel o R, o G e o B, de fato. Aí ele vai dormir essa quantidade aqui, que é 0,1 segundo, e ele vai fazer isso 50 vezes. Então ele vai desenhar cores por 5 segundos na tela. Beleza, aí ele vai sair, se tudo der certo, e vai fazer o cleanup. Aqui que aquele CRTC que a gente salvou vai ser útil. Você vai pegar os valores, por exemplo, você vai pegar o modo, a posição XY, onde começa porque tem uma resolução e tem a posição XY também, né? Tem uma altura e comprimento. Vai pegar o ID do CRTC e salvar tudo de volta. E aqui vai rolar a gente vai basicamente desalocar o buffer e deletar ele. Tanto o buffer quanto o frame buffer. Eu não vou muito a fundo nisso da alocação de memória, essas coisas, é bem de boa. Mas é isso, basicamente. Agora eu vou mostrar para vocês rodando. Tá no QEMU aqui. Aqui eu vou dar só um make mesmo. Ele só tá linkando a libdrm. Colocou. Só linkou a libdrm mesmo, é isso que importa aqui. E a gente vai rodar o KMS. No meu caso aqui eu tenho duas placas. O card 0 é VKMS. Vou mostrar primeiro rodando no VKMS. O VKMS, para quem não sabe, é um display virtual, então ele não vai mostrar nada, ele só vai falar, tô rodando aqui no card 0 e é isso. Ele finge para mim que jogou para um monitor. E agora eu vou mostrar na GPU que o QEMU tem isso. Inclusive tá dando para ver o Terry, né? Não sei se vocês conseguiram ver. Vou rodar de novo. Isso acontece por causa daquilo que eu falo, que aqui é um exemplo bobinho e ele não tá esperando. Vou deixar rodando aqui. Essa faixa que tá aparecendo no meio da tela é de Terry mesmo. Tá aparecendo na minha tela também. Eu sei que não é internet, que não é lag da internet, porque tá aparecendo aqui também. Essas mudanças mais abruptas de cor. Então, no caso real, você teria no mínimo assim um algoritmo para você esperar receber o sinal de V-Sync do DRM para aí então você fazer um page flip. E outra, você não. É muito raro, acho que nenhum algoritmo usa um buffer só. Geralmente você tem dois buffers, um back buffer, um front buffer. Pode ter mais buffers até, se sua aplicação estiver escrevendo muito rápido, dependendo do caso de uso. E você vai fazer só a mudança de ponteiro quando rolar o V-Sync. Você vai aguardar o V-Sync para então você mudar o ponteiro e depois que acabar o V-Sync, você garantir que você vai começar a ler do começo de um buffer até o fim. E é isso. Acho que é isso que eu queria falar hoje. Era uma apresentação mais introdutória mesmo. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar?
Ah, eu esqueci de falar uma coisa bem importante. Esse código não é meu, tá? Eu é, é de um cara que chama, esqueci o nome dele, espera só um minuto. Ele chama David Herman. Ele escreveu esses documentos bem básicos quando acho que quando ele mesmo estava aprendendo a usar a libdrm. E é isso mesmo. E nesse link que o Igor passou para vocês, tem um modelo com vsync, um com double buffer, e nos pull requests eu estou fazendo um com QMS, com a API atômica. Tem, na verdade, quem escreveu o código também com exemplo da API atômica não fui eu, foi um cara que chama Ezequiel Garcia, e só que faltava adicionar os comentários, eu fui adicionando os comentários e um outro cara me ajudou aí corrigindo. Esse outro cara, no caso, é o maintainer do Weston, então ele manja bastante de como lidar com o DRM do espaço de usuário, com a coisa certa a se fazer. E aí tá rolando uma discussão aí e a gente tá melhorando o código para talvez o David Herman aceitar ou não. Mas é isso.